Beleza, minha gente? Olha só, vamos lá para mais um vídeo de eletromagnetismo. Nós já fizemos 2 vídeos, esse é o 3º vídeo. No eletromagnetismo, pessoal, principalmente para quem está começando a matéria, a sequência dos vídeos é extremamente importante. Então não dá para começar do vídeo 3 do vídeo 2. Tem que começar do primeiro vídeo e depois ir seguindo vídeo a vídeo, tá bom? Então, o primeiro vídeo falou dos fenômenos magnéticos. Fenômenos magnéticos, nós temos 3 fenômenos. Todo ímã tem 2 polos, norte e sul. A inseparabilidade dos polos, mesmo que eu quebre um ímã, eu dou origem a um novo ímã com 2 polos. E a terceira propriedade, polo norte com norte, repulsão, polo sul com polo sul, repulsão, polo norte com polo sul, atração. Beleza. No segundo vídeo, nós tratamos especificamente do conceito de campo magnético. Então, nós sabemos que todas as situações em que um corpo faz força sobre outro corpo sem contato, nós criamos, a partir do momento que um corpo consegue fazer força sobre o outro, sem haver o contato entre esses corpos, nós automaticamente criamos o conceito de campo. Tá? Então, o campo magnético associado à força magnética, como nós já vimos lá na eletricidade, campo elétrico associado à força elétrica, e como nós vimos lá na mecânica, campo gravitacional associado à força gravitacional, à força peso. Bom, beleza, pessoal. Aí, nesse vídeo de hoje, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre uma situação prática interessante, que seria o funcionamento da bússola e o campo magnético terrestre. Lógico, pessoal, que é para dar uma ideia bem elementar, bem básica sobre o assunto. Tá? Bom, na sequência, olha só. A bússola foi a primeira aplicação prática dos fenômenos magnéticos. Ela é constituída por uma agulha magnética que pode movimentar-se livremente. Então, aqui é uma bússola de fato e aqui é uma representação de uma bússola. Então, a bússola é uma mera agulha magnética. O que é uma agulha magnética, professor? É um pequeno ímã que tem um eixo e essa agulha pode girar em torno desse pequeno eixo. Aqui vale aquela representação. O vermelho é o norte da agulha, o sul é o azul, é o sul da agulha magnética. Beleza. Bom, o que a gente sabe? A gente sabe o seguinte, quando a gente coloca uma agulha magnética paralela à superfície da Terra, então quando a gente bota uma agulha magnética paralela à superfície da Terra, essa agulha magnética, ela tende a se orientar numa mesma direção. Ela tende sempre a se orientar numa mesma direção. Que direção é essa? Bom, o polo vermelhinho aponta aproximadamente para o norte geográfico, tá? O polo norte do ímã aponta aproximadamente para o norte geográfico. O polo sul do ímã aponta aproximadamente para o sul geográfico. Bom, pessoal, então automaticamente é a partir disso que as pessoas se guiam quando utilizam uma bússola. Ela está sempre apontando para o polo norte. Então, se eu vou para a direção norte, eu vou andar na direção que ela aponta. Tá? Se eu vou para o sul, eu vou menos isso. Bom, na verdade, o que acontece? A Terra se comporta como um grande ímã. A Terra gera um campo magnético, tá? Cujo polo magnético norte é próximo ao polo sul geográfico e vice-versa. Os polos geográficos e magnéticos da Terra não coincidem. Bom, olha só. Na verdade, a utilização da bússola ela começa muito antes da descoberta do que era o magnetismo e de como é que realmente o magnetismo funcionava. Então isso acabou proporcionando um certo erro, uma certa confusão que a gente tem que lidar com ela aqui agora. Então olha só, nós falamos o quê? Que se nós colocarmos a nossa agulha magnética aqui, ela não ficará nessa posição. Ela vai girar de forma que o norte da bússola aponta para cima e o sul da bússola aponta aqui para baixo. Isso me dá a ideia do quê, pessoal? E aí é que é importante agora. Olha só, para o norte ser atraído aqui para cima, magneticamente falando, quem é que atrai o norte? Quem atrai o norte é o sul magnético. Se o sul é atraído aqui para baixo,
Quem é que atrai o sul magnético? O norte magnético. Então, olha que doideira. A Terra ela é como se fosse um grande ímã, onde, próximo do norte geográfico, nós temos o sul magnético da Terra. Próximo ao o norte magnético, nós temos o sul geográfico, né? Ah, professor, fica confuso. Fica. Inclusive, na hora de fazer os exercícios, a gente tem que tomar muito cuidado se a questão está se referindo a polo geográfico ou a polo magnético. As regras do magnetismo são para os polos magnéticos, tá? Então, ó, lá em cima, próximo ao norte geográfico, é o sul magnético. Cá embaixo, próximo ao sul geográfico, é o norte magnético. Show de bola! Então, o que acontece, pessoal? O que acontece é que nós temos essa ligeira confusão. Ah, mas professor, por que volto a dizer, essa confusão foi criada porque as pessoas usaram a bússola muito antes de entender o que era o magnetismo. Então, qual era a lógica na cabeça? Olha, se eu chamo isso aqui de norte e isso está apontando para lá, eu aponto para você e falo, João, estou dando o nome dele. Então, se está apontando para o norte, eles chamavam lá em cima de norte. Só que depois foi descoberto que para o norte apontar lá para cima, lá em cima não podia ser norte, lá em cima teria que ser um sul magnético. Então, acabaram se criando esses conceitos diferentes de polos geográficos e polos magnéticos. Bom, beleza, meninos. Então, o que nós temos? Modernamente, experiências mostraram que o campo magnético da Terra é semelhante ao campo magnético de uma espira que a gente vai estudar, uma espira circular que nós vamos estudar mais à frente, tá? Que seria percorrida por uma corrente elétrica muito intensa. Então, como eu falei, é só para a gente ter uma noção básica de como é que funciona a bússola no campo magnético da Terra. Bom, aqui, pessoal, nós temos um exemplo, que esse exemplo vai, assim, agrupar todas as ideias que nós aprendemos nesses 3 primeiros vídeos, tá? Que ele fala para nós o seguinte: uma agulha magnética atravessada numa rolha de cortiça flutua num recipiente que contém água, na posição mostrada na figura 1, sob a ação do campo magnético terrestre. Então, olha só que interessante. Ele pegou uma bacia com água, pegou uma rolha, que boia, ou um pedacinho de isopor, também poderia ser uma rolha, um pedaço de isopor, e colocou a agulha magnética espetada nessa rolha, espetada nesse isopor. Quando ele colocou lá, a agulha magnética se orientou dessa forma. Tá? Aí ele continua. Coloca-se, envolvendo o recipiente, um outro ímã, com seus polos posicionados como indicado na figura 2. Determine qual vai ser a nova posição da agulha sob a ação dos 2 campos magnéticos, o do ímã e o da Terra. Então, como é que nós vamos responder essa questão, pessoal? Para a gente responder essa questão, primeira coisa que a gente tem que estar lembrado de um ponto que nós falamos na videoaula anterior, que é a direção do campo é a direção do vetor, é a direção da agulha, e o sentido do campo é o sentido norte da agulha. Então observa, pessoal, ele disse pra gente que essa seria a posição que a agulha estava só pelo campo da Terra. Então, o que eu concluo? Que a direção do campo é a direção da agulha e o sentido do campo é o sentido do norte. Então, a agulha fica nessa posição. A partir disso, eu concluo que o campo magnético terá essa direção e esse sentido. Mas esse é o campo magnético da Terra. Beleza. Aí o cara veio e colocou um ímã aqui. Quando ele coloca um ímã, pessoal, o campo magnético da Terra continua existindo. O campo magnético da Terra está sendo gerado pela Terra. Quando ele coloca esse ímã, na verdade, o que vai acontecer é que passarão a ter 2 campos, o campo da Terra e o campo do ímã. Então, como é que eu vou fazer aqui? Ó? Eu sei, pelo conceito que nós aprendemos na aula passada,
que quando a gente tem um ímã assim em forma de U, nós temos um campo magnético que sai do norte e chega no sul. Então nós temos um campo magnético que sai do norte e chega no sul. Nessa direção e nesse sentido, tá? Então, olha só que interessante. Automaticamente, eu passei a ter dois campos. Como o campo é uma grandeza vetorial, eu não posso somar escalarmente. Eu tenho que fazer uma soma vetorial desses dois vetores. O campo da Terra e o campo do ímã. Que é fácil, porque aqui no caso eles estão perpendiculares. Eu posso usar aquela regra do paralelogramo. Vou fazer uma linha na ponta do vetor verde, paralela ao laranja, e vou fazer uma linha na ponta do vetor laranja, paralela ao vetor verde. O campo magnético resultante vai ter esta direção e este sentido. Tudo bem? É óbvio, então, pessoal, que se o campo magnético tem essa direção e esse sentido, a posição da agulha magnética tem que ser qual? A direção da agulha tem que ser a direção do campo. O sentido da agulha, o sentido do norte da agulha, tem que ser o sentido do vetor. Então, meu querido, se eu botar o vetor, a bússola aqui, ela vai assumir esta direção e este sentido. Então, a resposta dessa questão era simplesmente saber qual era a posição que a agulha ficaria na presença dos dois campos. Então, acho o vetor campo da Terra, acho o vetor campo do ímã, somo vetorialmente esses dois vetores e a posição da bússola vai ser exatamente direção do vetor, sentido norte, sentido do vetor. Beleza, pessoal? Bom, então passamos aí por uma ideia básica de como é que funciona a bússola, passamos também por uma ideia básica de como é que é o campo magnético terrestre. Valeu, galera, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!